lá, pessoal, o nosso passo a passo desse laço da nossa coleção de inverno. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. E agora, sem demora, vamos conhecer a nossa lista de materiais. Pessoal, nós vamos precisar de um bigode preto, vamos precisar de linha invisível. Esse strass de costura que a gente vai usar aqui é o strass de costura SS20. Vocês estão vendo que tem alguns pontinhos aqui, ó, que a gente está usando de strass muito pequeninos. Que de onde que eu tirei isso, né? Da manta de strass. São esses pontos aqui, ó, da manta. Eu tirei ele de cima ela tem uma espécie de silicone aqui embaixo, né? E eu arranquei eles de cima do silicone. Vamos usar flor de malha. Esses pontos de luz aqui dourados. Um aplique de biscuit de laço. Essa bonequinha aqui também, que é aplique de biscuit, que a gente mesmo faz aqui no ateliê, tanto o lacinho quanto a boneca. Nós fazemos aqui só para o nosso uso. Fita número 2. Essa fita aqui é da Progresso para Laços, é preto, 219. Fita número 9, a gente tem essa aqui de oncinha importada. E temos a 690, que é da Progresso para Laços, é off. Temos esse nude aqui, 236, também da Progresso para Laços. E a número 9 também, 219, que a gente vai usar, que é o preto, tá? Só que na número 9. Nós vamos precisar de uma presilha com 6 centímetros de tamanho. Linha corrente número 10. Cola de silicone para ajudar. Se você quiser utilizar outro artifício, esse aqui a gente vai usar para fazer o laço base. Mas não é obrigatório, tá? É opcional, porque eu gosto de trabalhar com ela. E quais são as quantidades de fita que nós vamos usar? Para fazer o laço base, nós vamos precisar de 44 centímetros de fita número 9, 3 pedaços de fita número 10. Para fazer o laço principal, a gente precisa de 2 pedaços de 30 centímetros de uma cor, 2 pedaços de 30 de outra cor, 2 pedaços de 19 centímetros de fita e 2 pedaços de 18 centímetros de fita. A gente vai trabalhar com essas cores aqui. 2 pedaços de 10 centímetros de fita preta e 2 pedaços de 11 centímetros de fita número 5. Nós escolhemos essa cor aqui para poder trabalhar, tá? Vocês vão ver claramente como que a gente vai distribuir essas cores dentro do laço. Agora que você já sabe todo o material que vai precisar, vamos lá para o nosso passo a passo. Eu vou começar aqui por esse ponto que eu considero o mais trabalhoso, que é costurar esses pontos de strass nessa florzinha preta aqui. E o que eu quero fazer aqui? Qual que é o trabalho que eu quero montar, né? É isso aqui, eu quero esse efeito aqui, tá? Nessa flor. Então, eu vou vir aqui com linha invisível, a linha que você utilizar aí para fazer esse tipo de trabalho manual. E vou costurar aqui. Eu começo costurando o strass de costura. Vou trabalhar aqui. E depois eu vou aplicar aqueles pontinhos que eu tirei da minha manta de strass, que é bem pequenininho, então é delicado o trabalho. Aqueles pontinhos, eles têm uma passagem igual o strass de costura. Então dá pra gente trabalhar com eles aqui costurando, tá? Então eu venho, vou puxar aqui a minha linha. Ela tem hora que eu falo que é o mais trabalhoso, não é nem por costurar em si, é a linha, né? Que ela dá um pouquinho mais de trabalho. Então vou pegar o pontinho aqui, ele tem aqui nas laterais dele, ó, uma passagem. Não sei se tá dando aí para vocês verem, mas é uma passagenzinha que a gente consegue passar a linha aqui, ó. E aí a gente vai conseguir costurar essa pedrinha aqui em cima da flor. Então venho aqui, faço isso, puxo. E aí, como ela vai ficar de ladinho, eu preciso arrumar ela e passar do outro lado para deixar ela bem posicionadinha aqui, tá? Então eu venho aqui, vou passar mais uma vez por dentro do outro ladinho, para que ela não fique torta aqui em cima, tá? Então vou vir aqui, ó, essa ponta aqui tá solta. Então é aqui que eu vou vir com a minha agulha, vou passar e é aqui que eu vou puxar para colocar ela onde eu quero. Pronto. Tem uma linha passando aqui em volta da pedra. Isso aqui é que vocês precisam tomar bastante cuidado. Pronto. Aí. Agora eu vou puxar aqui, vou costurar.
E eu vou colocando esses pontinhos aqui em volta de toda a flor, como eu fiz nessa aqui, ó. Eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês. Terminei aqui de fazer a costura. Depois que eu faço a primeira costura, eu costumo ir passando a agulha aqui, ó, entre recosturando, né, as pedrinhas aqui em cima, tá? Então você vai recosturando aqui, puxando, que você vai terminando de prender elas aqui em cima da florzinha, tá? Só ir passando aqui novamente e fechando. Fiz isso em todas. O que eu vou fazer agora? Só vir aqui atrás e arrematar. Ah, eu queria só colar. Posso? Pode, né? Eu gosto de costurar porque é coisa de bebê, coisa de bebê. Quanto mais a gente costura, né? Melhor. Coisa de criança. Quanto mais costura, melhor. Mas aí fica a seu critério. Vou finalizar aqui e tá pronto para a gente enfeitar o nosso laço. Vou montar aqui o laço que a gente vai usar como o laço principal. A gente vai fazer aqui um amora invertido. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2 pedaços de 30 centímetros de fita. Eu peguei de cores diferentes, né? Um estampado e o outro não. Mas aí você pode fazer de uma cor só, da maneira como você achar melhor. Vou juntar aqui, achar o meio, né? Vou prender. Vou virar essa fita aqui, ó. A fita que eu quero que fique por dentro, eu vou deixar ela em cima. Vou colocar aqui, ó, a ponta do alfinete para minha direção. Vou juntar essas duas pontas aqui, deixando aqui uma distância de 5,5 centímetros, tá? Se eu juntar aqui, ó, dá 5,5. E vou 5,5. Vou pegar um alfinete aqui, vou colocar no centro aqui dessa ponta, tá? Dessa união de pontas. Vou pegar a ponta aqui, vou passar por dentro dessa argola que formou. Trouxe ela aqui para fora e vou virar ela aqui, ó, por cima dessa outra. Em cima do alfinete aqui, ó. Pronto. Tá certinho aqui. Fiz isso, tá os alfinetes um em cima do outro aqui. Vou colocar um alfinete aqui só para me ajudar a segurar essas fitas no lugar de um lado e a mesmíssima coisa do outro. Tá prontinho aqui, ó, para receber a costura, tá? O meu laço. Então, vou fazer isso, a mesma coisa aqui com esse outro. Acabei de montar um lado aqui, agora eu vou montar o outro lado. Como que eu faço para costurar o meu laço? Eu tenho esse lado aqui que tem essa saia e eu tenho esse outro lado aqui. De que lado eu vou costurar? Vou costurar desse lado aqui que tem a saia. Eu começo dando um ponto aqui, ó, do lado de fora. Eu não tô pegando todas as fitas. Aí eu dou segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ponto do lado de fora. Retiro todos os alfinetes que estão me ajudando e vou puxar aqui a costura. Fiz isso, eu junto isso aqui, ó, e volto essa agulha. Depois que eu voltei a agulha aqui, o que eu faço? Vou pegar esse laço, vou ajeitar ele aqui, tá? E vou costurar essas laterais aqui, ó. Eu dou sempre um pontinho aqui do lado, tá? Eu faço isso para ajudar a manter essa lateral no lugar. Vou virar aqui, ó, e vou passar a costura aqui para chegar do outro lado, pegando todas as partes do laço, vou puxar
E vou fazer a costura aqui, ó, da lateral do outro lado. Puxei aqui. Tô fazendo aqui a costura. E vou mais uma vez voltar aqui para garantir, né, que esse laço fique mais uniforme, mais bem costurado possível, tá? Então, vou arrematar aqui. Pronto. Terminei. E o que que eu tenho que fazer aqui? Juntar as duas metades. Você pode costurar, mas como eu vou usar um laço base embaixo e um outro laço aqui em cima, eu não vou fazer isso. Eu vou juntar aqui e vou simplesmente esperar isso aqui, essa cola esfriar, tá? O laço tá pronto, tá sequinho. Esse laço aqui é o laço amora, tá? Ele é desse lado que tem essa saia aqui, a gente chama de laço amora. Mas hoje nós vamos usar o outro lado, as costas dele, que nós chamamos de laço amora invertido, que é um laço mais profundo. Aqui essa parte de dentro ela é mais funda, porque a gente quer encaixar um outro laço aqui dentro, tá? Então tá pronto, eu vou deixar ele aqui do lado e vou montar os outros. Fazer aqui o laço base. Esse laço a gente vai usar um pedaço com 44 centímetros e 3 pedaços aqui, ó, com 10 centímetros, tá? Então eu venho aqui, vou colocar esse laço em cima da minha mão, vou girar por baixo, por cima, por baixo. Na hora que eu chegar aqui, ó, eu vou passar um pouquinho de cola de silicone aqui para me ajudar. E vou virar essa ponta aqui em cima, ó. Virei a ponta aqui em cima, vou segurar aqui, deixa dar uma secadinha. E vou colocar essa pontinha escondida aqui, ó, embaixo desse X aqui, ó. Formando o que aqui? Um laço cruzado. Vou juntar aqui. Dessa forma. E vou usar aqui alfinetes para me ajudar a segurar. Ah, eu costumo fazer esse laço no gabarito, ok? Eu gosto de fazer ele aqui na mão livre, mas você pode fazer ele no gabarito, sem problema. Seria o gabarito 10, tá? Então, fiz isso, vou pegar essas 3 pontinhas aqui. Vou alinhar essas pontas. E vou colocá-las aqui, ó. Vou colocar aqui e vou passar a minha costura aqui, ó. Nós vamos trabalhar aqui com 8 pontos. Então, vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou retirar aqui os alfinetes que estão me ajudando, né? E vou puxar aqui a costura. As pontas do meu laço, tá aqui. O laço base tá pronto. Eu só preciso fazer o acabamento que eu quiser fazer aqui nessas pontas, tá? Então, a gente pode usar para fazer esse acabamento, a gente pode cortar a mão livre, a gente pode usar molde. Aqui no ateliê nós utilizamos moldes. Eu tô aqui com 2 moldes de alumínio que nós fizemos aqui no próprio ateliê. Você pega uma latinha e recorta e faz os moldes da maneira como você quiser, porque assim, sendo de alumínio, você pode utilizar ele para cortar aqui na maquininha, tá? Se você não tem maquininha, corta na tesoura. Pode fazer de outro material que não tem problema. Então, eu quero colocar esse molde, quero cortar essa primeira fita aqui nesse molde. O que que eu faço? Vou ligar aqui a maquininha, vou simplesmente colocar o alumínio aqui e vou vir aqui, ó, cortando nesse formato, ó. Pronto, tenho a primeiro corte aqui da maquininha, né? Vou pegar esse outro aqui. Vou passar aqui nessa ponta. Pronto, tenho esse desenho aqui, ó. E posso finalizar aqui com esse outro molde novamente.
Tem até uma colinha que você pode passar aqui para poder segurar, mas eu não gosto muito de usar aquela colinha, não. É só quando eu vou fazer flores, tá? Eu acho que para cortar aqui as pontas não tem necessidade, não. Então, pronto, tá feito aqui. O que eu vou fazer agora? Vou deixar reservado e vamos para o próximo laço. Próximos laços que eu vou montar aqui são os laços das laterais. Então, eu peguei aqui 2 pedacinhos com 11 centímetros, vou dobrar ao meio e vou fazer laço gravatinha, tá? Essa fita aqui é uma fita número 5, que é a fita com 22 milímetros de largura, tá? Fiz isso aqui, ó, simplesmente vou trabalhar aqui com 1, 2, 3, 4 pontinhos. E vou fazer o acabamento desse lacinho aqui com a fita número 2 na cor preta. Terminei aqui. Tenha cuidado, tá? Porque, igual aqui, ficou um pouquinho de cola aparente. O que eu faço? Faço só isso aqui, não coloco a mão. Finaliza aqui embaixo, porque na hora que você pôr no laço, ninguém vai ver, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com esse outro pedacinho aqui. Terminei de fazer os lacinhos e agora eu vou fazer o laço que vai vir aqui por cima de todos, tá? Então, o que eu faço? Vou pegar aqui, ó, uma fita nude, vou vir com uma fita off, vou colocar em cima da nude, e aí eu vou vir com a fita preta que vai vir aqui por cima. Então, eu vou utilizar essa ordem de cores aqui. Mas, o que eu tenho que fazer? Tem que primeiro juntar isso aqui, ó. Pego o preto, junto, encontro o centro. Então, vim aqui e encontrei o centro. Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui nessas duas fitas, ó. Vou encontrar o centro dessa fita off. Fios de cola, gente, segurando os alfinetes. Então, aqui. E vou encontrar o centro dessa outra fita aqui, ó. Que é a nossa fita nude. Então, eu venho, coloco a nude, venho e coloco a off em cima da nude. Vou colocar aqui, ó, exatamente os dois alfinetes um sobre o outro, porque eu sei que tá no centro das fitas. Posso tirar um alfinete e colocar ele aqui, ó, para segurar essas fitas exatamente aqui no centro. Fiz isso. Lembra que a gente marcou aqui o centro com dessa fita preta? Então, também vou vir aqui, ó, e vou centralizar aqui, ó, da mesma forma. Vou vir aqui, vou segurar de um lado. E vou vir aqui e vou segurar do outro lado. Pronto, tá centralizado também. As 3 fitas estão centralizadas, ok. O que eu faço agora? Vou pegar a ponta aqui da fita e vou fazer esse movimento, ó. Peguei aqui a ponta, vou virar ela aqui, ó, e vou trazer e vou colocar aqui em cima, ó. Lembrando de trazer ela aqui, ó, no limite da preta, tá? Então, você traz aqui no limite da preta e desce ela aqui, ó. Vai descer. Pega a fita que tá aqui, ó, e faz o mesmo movimento com a fita nude. Fez isso. O que você vai fazer? Segura essas fitas. Ok, tá segura. Faz a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Traz a fita, né? E com exatamente o mesmo movimento, né? Traz a fita aqui e desce. No limite também. Traz a fita e desce. Pronto. Então, lembrando, quais os tamanhos aqui que nós estamos utilizando? Nós estamos utilizando aqui 2 pedaços de 10 centímetros dessa preta
Essa off é 2 pedaços de 19 e essa nude é 2 pedaços de 18 centímetros, tá? Então, fiz isso. Vamos segurar essa fita aqui também que nós acabamos de trabalhar aqui, né? E aí, o próximo processo será fazer o que com isso aqui? Costurar. Então, vamos segurar aqui. E aí, nós vamos costurar. Quantos pontos nós vamos dar aqui? 6 pontos, tá? Vou fazer a mesma coisa com esses outros 2 pedaços de fita aqui. E lembrando que, do mesmo processo, comecei de cá. Então, vou começar de cá também. Comecei de cá, porque daí eles vão ficar em lados opostos, que eu gosto muito. Voltei aqui para mostrar para vocês, ó, os 2 pedaços exatamente iguais, né? E aí, na hora que a gente for pôr no laço, a gente vai fazer assim, ó, vai ficar um com a partezinha de baixo em cima e a outra com a parte que tá por baixo embaixo, tá vendo? Eu gosto assim. Se você quiser para o mesmo lado, aí você tem que fazer as dobras, uma para a esquerda, a outra para a direita. Começar um pela direita, né? E o outro você começa pela esquerda. Ou vice-versa, tá? Mas como eu quero assim, opostos, eu faço a mesma dobradura. Então, agora é costurar. Já costuramos de um lado, ele ficou desse jeito aqui, são 6 pontos, tá? Vamos costurar do outro lado. Então, eu vou vir aqui e vou passar aqui, ó, pegando todas as fitas para dar o primeiro ponto, de cima para baixo. Dei um ponto, vou tirar aqui esse primeiro alfinete, vou dar o segundo ponto aqui, terceiro, quatro, 5 e o sexto ponto aqui. Esse laço, como tem muitas fitas uma sobre a outra, que são várias camadas de fita, ele é mais grosso. Então, na hora de puxar, você tem que tomar muito cuidado e ir ajeitando, ajudando com as mãos, para não arrebentar a sua linha, né? Para ficar mais fácil. Apesar que a gente tá usando uma linha grossa, né? Que é mais difícil disso acontecer. Mas a gente mesmo assim tem que tomar cuidado. Vou voltar aqui, que isso vai ajudar também no processo. E vou voltar aqui mais uma vez. Terminei, tá? O que eu vou fazer agora? Como aquele ali a gente não costurou, esse aqui eu vou costurar um no outro, tá? Então, vou vir aqui. Vou passar aqui nesse outro laço e vou voltar aqui, ó. Fiz isso, agora eu venho aqui, passo a cola, vou juntar um no outro aqui e vou puxar. Mas, ao mesmo tempo, eu vou vir aqui, ó. Vou passar a linha de um lado, do outro, fechando aqui o laço. Para garantir, né, que ele vai ficar coladinho, perfeitinho, e vai me ajudar a segurar aquele outro ali que a gente não costurou, sem contar o laço de baixo, tá? Que também, que é o laço base, é um laço inteiro, então ele vai estar ali ajudando a gente no processo. Vamos cortar aqui. E agora a gente tá pronta para começar a montar o laço. Vamos lá, eu vou pegar aqui o meu laço base, vou passar cola sobre ele. Vou pegar o laço amora invertido e vou pôr em cima desse meu laço aqui, tá? Então, coloquei aqui.
Agora eu vou passar cola aqui novamente. Vou colocar o laço que a gente fez aqui por cima. Dentro do amora invertido, né? E aí nós vamos aplicar aqui a fita número 2 para poder colocar a nossa presilha de bico de pato aqui. Então eu venho com a fita número 2, vou passar e vou colocar ela aqui, ó, em cima da costurinha que a gente fez, que ajuda a segurar, né, com a cola. Vou passar mais um pouquinho de cola aqui. Vou girar isso aqui. E agora eu venho com a presilha de bico de pato. Essa aqui não está encapada, tá? Mas se você quiser encapar e não sabe como fazer isso, eu tô deixando um card aqui com um vídeo que vai te ensinar como fazer isso, tá? Então eu coloco aqui a minha presilha, vou passar uma vez por dentro e agora a segunda vez. Eu costumo passar 2 vezes, tá? É o suficiente. Então, passei aqui 2 vezes. Vou finalizar aqui em cima, tá? Por que aqui em cima e não embaixo? Porque daí nós vamos esconder isso aqui com o nosso aplique, né? Vai ficar um acabamento muito bem feito. Então, a gente vem aqui e finaliza essa fita número 2 aqui, bem aqui em cima. Prontinho. E agora, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui o nosso pompom, né? E o nosso aplique, né? A bonequinha aqui. Antes de colocar esse pompom, eu vou colocar as pedrarias aqui, porque vai ficar mais fácil. Na hora que a gente for colocar o pompom aqui, não vai me atrapalhar. E vou colocar também aqui, ó, os lacinhos. Verifique se essa parte de baixo, para você deixar ela embaixo. Passe a cola quente aqui no laço, não vá passar no lacinho, porque você pode colar num lugar que você não quer, né? E aí fica ruim. Então você vem, vê a mesma coisa aqui, verifica se tá tudo certo, ajeita aqui, pinga a cola. E põe. Os acabamentos de pedraria eu vou fazer com a T6000, tá? Acho que na lista de materiais eu nem falei para vocês da T6000, eu esqueci. Mas eu gosto de trabalhar com a T6000 para colar esses detalhes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos de luz aqui. Aliás, as pontas estão para cá, né? Então, aqui eu não vou colocar 2 pontos de luz, não. Eu vou colocar a minha florzinha aqui. Tem que ver também, né? Para onde estão as pontas, tá? Ali. Então, eu vou colocar essa florzinha aqui. Que eu quero, vocês já vão entender por quê. Aí, aqui, ó, eu vou colocar 3 pontos de luz. Então, 1, 2, 3. Então, vamos lá. Então, aqui. 1, 2, 3. 3 pontos de luz aqui. Ok. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu vou colocar 2. O aplique eu também coloco com cola T6000. Esse aplique aqui é super leve, tá?
Então, não tem problema nenhum colar com T6000. E essa flor aqui, eu vou colocar aqui. Ok. Vou vir aqui com cola quente. Vou colar esse bigode aqui. E por último, a gente vai colocar essa bonequinha. Aqui atrás, eu coloco esse feltro, um feltro. Eu colo ele com o quê? Com cola 793 da Tec Bond e cola quente. Eu misturo as duas aqui e coloco aqui. Por quê? Porque isso aqui fica muito resistente. Na hora que você colar isso aqui, ó, vai segurar, né? O aplique de biscuit ele é pesado. Então, eu faço essa mistura de colas aqui porque me ajuda, né, a segurar esse aplique, que ele não é um aplique leve. Então, a gente vem aqui, coloca a nossa bonequinha aqui em cima e o nosso lacinho, mais um da nossa coleção de inverno, tá super pronto. Olha que coisa mais linda, pessoal. E aí, pessoal, nosso lacinho da coleção de inverno tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo e deixar o seu comentário. E eu espero vocês numa próxima aula. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Tchau, tchau!